Olá, colega médico veterinário e zootecnista, você que se liga no nosso canal do CRMV-RJ. Hoje a gente tem um enorme prazer de estar recebendo aqui dois colegas sensacionais, dois colegas que exercem a medicina veterinária com muito amor, com muito afinco e eleva sempre um bom nome da medicina veterinária. Então hoje está aqui de frente aqui com o Dr. Marcelo Cômodo, Dr. Gustavo Kobucci. Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. A gente sabe da agenda de vocês que é muito atribulada, mas encontrar um tempinho para poder vir aqui bater esse papo, esse bate-papo, né? Bate-papo de amigos aqui, para a gente falar um pouquinho da vida profissional de vocês, da vida pessoal, e que vocês são pessoas que eu tenho como exemplo e que possa refletir também, de servir de espelhamento para os outros colegas que estão nos assistindo aqui também, Marcelo. Muito obrigado, querido. Com certeza. Eu que agradeço, presidente. Prazer estar aqui. Te agradecer essa oportunidade, né, de nos dar a palavra. A medicina nuclear veterinária precisa desse espaço, né, e te agradeço muito por ter feito essa concessão. Eu me lembro que há 3 anos atrás você e o Dr. Rômulo foram as primeiras pessoas a conhecerem esse início do projeto, né? Eu e o Gustavo, a gente esteve lá no CRMV falando para você de toda a nossa iniciativa, e hoje, 3 anos depois, estamos aqui com uma história linda para contar. Dentro do podcast, que eu te parabenizo, é um canal maravilhoso que o CRMV tem para divulgar, né, conteúdo, né, principalmente esses novos conceitos, novos conteúdos que a gente tem para dizer. Uma gratidão imensa estar aqui, um prazer enorme, uma honra. É nosso. Boa noite, Diogo, boa noite para todo mundo que está escutando a gente. Diogo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente tem feito nos últimos 3 anos, o que eu tenho dedicado à minha vida nos últimos 3 anos. Então vai ser muito legal a gente falar dos protocolos, medicina nuclear, cintilografia, radioterapia e como a gente tem melhorado a vida dos nossos pacientes e ajudado os nossos colegas, os médicos veterinários, a melhorar o diagnóstico, melhorar o tratamento. Então vai ser um bate-papo muito legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Isso, a honra é nossa. E a gente sempre fala aqui, gente, que a gente tem que usar o nosso podcast como mola propulsora da nossa profissão, né? A gente poder plantar a sementinha do bem e isso repercutir nos 4 cantos do mundo, isso é fundamental. E ter 2 colegas hoje são empresários, né? Bem-sucedidos, graças a Deus, graças aos seus empenhos, suas dedicações. E a gente quer entender um pouquinho como surgiu essa história. Por que fazer medicina veterinária? Né? Qual era o objetivo de vocês quando saíram da faculdade e até hoje, como vocês chegaram até onde vocês estão? Né? Marcelo, gente, para quem não conhece, Marcelo era da área comercial. Eu tenho clínica também, então o Marcelo me visitava lá em Niterói várias vezes. Então eu conheci Marcelo na área comercial. Né? E fala pra gente, Marcelo, um pouquinho. Você se formou aonde? Quiser falar quando foi também, fica à vontade. Não tem problema, não tem problema com a idade, não. Eu tenho o maior orgulho de ser velho, porque, ou experiente, né? Porque a gente fica feliz quando chega nessa idade, viveu esse tempo todo. Então é um prazer envelhecer e ter essa sabedoria toda, né? Então, a minha formação é na medicina veterinária pela Rural, em 91, me formei. Né? Meu pai é publicitário, ele sempre quis me puxar para o lado de comercial, de vendas, essas coisas todas, e eu queria fazer medicina na época, né? E na época era bem difícil fazer medicina, e eu falei, vou fazer medicina veterinária, porque tem tudo a ver, eu gosto de bicho, quero fazer medicina, e embarquei nessa. E quando eu me formei, a minha especialização estava tendenciada à reprodução bovina, né? Eu e os amigos, a gente tinha alguns projetos, e acabou não andando para frente. E aí eu tive a honra e o prazer de conhecer um pouco do laboratório. Né? E lá eu descobri que IPD, pesquisa e desenvolvimento, estava sendo feita dentro dos laboratórios e pouco nas universidades. Isso me encantou e eu falei, é aqui que eu quero ficar. E aí eu passei durante uns 5 anos na parte técnica dentro desses laboratórios que eu trabalhei. E aí um diretor comercial de uma empresa dessa, conversando comigo, ele falou, Marcelo, você tem tudo para o comercial. E você tem ainda alguma coisa que atrai, que é o conhecimento técnico. Né? Então, como a gente diz, o chá, competência, habilidade e atitude, se reuniu nesse profissional e eu optei pelo lado comercial e aí fiz a minha vida inteira, completando agora 25 anos de mercado pet e 34 anos de medicina veterinária com o maior orgulho. Tudo que eu tenho eu consegui através da medicina veterinária. E a área comercial foi um livro fechado tem mais ou menos uns 4 anos, né? E estou reabrindo esse novo livro
e devolvendo para a veterinária tudo aquilo que ela me deu. E hoje eu lembro muito do meu pai, até vindo para cá eu lembrei muito do meu pai. Ele falou, um dia você vai deixar algum legado para a medicina veterinária. Alguma coisa me diz isso, meu filho. Isso ele falou quando eu tinha 19 anos. E hoje eu estou dando esse, vamos dizer assim, esse presente para o meu pai, deixando aí um legado junto com esse irmão que a vida me deu, que é o Gustavo, e Mari, né, que também está nesse projeto com a gente. Então, eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso. Legal. E você é uma pessoa sensacional, um ser humano muito bacana, um ser humano, um amigo que a gente tem na profissão. E a gente vê você evoluindo cada vez mais, Marcelo. É muito gostoso, enquanto profissional, ver um colega que está bem também, né? Verdade. Eu fico feliz. E você fez me merecer. Né? Obrigado. E você, Gustavo? Formou aonde? Bom, você tem um sotaque, não é carioca, né? Eu sou do interior de Minas, eu nasci em Barbacena. E eu me formei em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais. Toda a graduação, meu objetivo era pesquisa, aquela loucura de congresso, publicação, então sempre gostei muito dessa área, mas eu tive a oportunidade de fazer um estágio, um semestre da faculdade na UTL, que é a Universidade Técnica de Lisboa, e lá eu conheci a área de clínica médica de cães e gatos, clínica e cirurgia. E aí o meu mundo mudou, meu mundo virou e eu tracei todo o rumo para a clínica de pequenos animais. Sempre fui clínico, sempre gostei da área de clínica. E aí saí da faculdade, fiz a minha residência na UFV, Universidade Federal de Viçosa, onde eu fiz toda minha casa lá. Tenho o maior orgulho de falar que de toda a minha trajetória como clínico começou lá na residência. Depois eu fui professor universitário de clínica médica também durante 7 anos, numa universidade chamada Univiçosa, também tenho o maior orgulho de falar isso. E aí depois voltei para a área da pesquisa, fiz o meu mestrado. O meu mestrado foi em docência no ensino superior, então foi muito legal trabalhar com metodologia ativa de ensino. Sempre gostei muito de ensinar, de mostrar para as pessoas o que a gente, toda a minha vivência e ajudar a construir a carreira dos médicos veterinários. Então, eu fui professor durante 7 anos, fiz o meu mestrado, depois eu fui para o doutorado na Universidade Federal de Lavras, e o doutorado já foi na área de imagem, endoscopia, depois a gente acabou fazendo um projeto com medicina nuclear. Nesse meio tempo, eu fiz a minha pós-graduação em endocrinologia, e aí foi quando tudo mudou e eu conheci o Marcelo, e aí a gente se combinou, a gente se juntou, e aí eu vim para cá, para o Rio, para começar esse projeto maravilhoso. Então você não estava no Rio? Não. Eu ainda estava em Lavras, e aí eu saí de Lavras, vim para cá, comecei tudo do zero aqui, apartamento. A minha noiva morava aqui, e a gente se casou, agora a gente mora aqui, tem toda a nossa vida aqui no Rio de Janeiro, mas eu moro aqui há 3 anos. E aí exatamente quando coincidiu de começar o projeto com a medicina nuclear. E fazer medicina veterinária já era um sonho de criança? Sempre foi. Eu sempre, no começo, antes da veterinária, eu queria trabalhar com equinos. Eu sempre fui muito de hipismo, tambor, baliza. Então, eu sempre vivi no mundo do mundo equino. E aí eu entrei na veterinária para trabalhar com equino. Depois tudo mudou. Mas esse foi o começo, há muitos anos atrás. Então, você, jovem estudante, que está ingressando na faculdade, é muito dinâmico, né, Marcelo? Sim. A nossa profissão é dinâmica, né? Ela abre um leque, né? Abre milhares de opções, né? Isso aqui é importante e interessante na escolha da medicina veterinária. E hoje, mais do que antes, ela está completamente inserida dentro da sociedade brasileira, né? Onde você vê, tem o dedo do veterinário, tem a mão do veterinário ali, né? Então, desde o pet, que é um filho, um bebê, um ente da família, até um prato, né, lindo, delicioso, né, o chefe de cozinha tem a mão do veterinário ali, então está presente na sociedade, e eu acho que a gente tem que valorizar muito isso, né? Eu acho que a gente tem que falar mais bem de nós mesmos, a gente tem que ser mais corporativistas, porque o veterinário ele precisa ser melhor remunerado, melhor monetizado, e nada melhor do que a gente se valorizar, enaltecer isso, para que o tutor, para que o empresário do ramo de alimento ele veja no veterinário a figura principal do negócio dele. Isso eu tenho até dando um spoiler para você. Você tem agora o mês do médico veterinário, né? A gente vai começar o nosso departamento de comunicação. Já está, assessoria de imprensa e marketing já está alinhando campanhas publicitárias, né?
principalmente o foco é hashtag VET não é só PET. A gente quer estimular, logicamente a gente sabe que 80% da absorção da mão de obra hoje no estado do Rio de Janeiro vai para área de pequenos. Ou por falta de concurso público, ou é o que? O cara sai da faculdade agora, José, o que eu faço? Vai montar sua clínica, montar seu consultório, mas para mostrar para a sociedade realmente que a gente é muito mais que cuidar de cachorro e gato. Né? O PIB brasileiro passa na mão do médico veterinário e zootecnista indissociavelmente, não tem como dissociar. Né? Então, assim, é muito importante falar para outras gerações também, realmente, que é a importância do veterinário. E essa conta é grande, né? Porque se você for olhar só pelo lado do pet, cães e gatos, o mercado movimenta 75 bilhões de reais por ano. É isso aí. Né? E o pet vet, que seria nós, os veterinários, a gente está falando de 5 bilhões no ano. Então, a gente pode crescer muito. Se a gente for olhar os Estados Unidos, né, que ele tem 43% do mercado do mundo, e a gente só tem 4,9%, e a gente é o segundo maior mercado do mundo. Então a gente tem assim um tesouro na mão. É que eu falo, a gente está sentado num baú, a gente só tem que saber retirar as moedas que estão lá dentro, porque o mercado nosso que a gente defende é bilionário, né? É maior do que muitos outros mercados. Então é importante valorizar a nossa profissão, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Bom, Marcelo, aproveitar um pouquinho, fala para a gente um pouquinho da medicina veterinária nuclear, né? O que para o colega que nunca ouviu falar nisso, né? Aperta a tecla SAP aí e traduz de uma forma bem... Não, tranquilo. Eu vou falar até a página 2, tem 300 páginas, o Gustavo fala o restante, né? Então, a medicina nuclear veterinária, ela é uma especialidade da medicina, né? E a cintilografia, que é o que a gente trabalha lá, é um braço da medicina nuclear veterinária, que tem por si avaliar, né, a morfologia, né, e a funcionalidade do órgão que está sendo pesquisado. Principalmente a funcionalidade. Então, esse é o principal objetivo da medicina nuclear. E ela é um portal. Ela é um portal. A gente começou com um protocolo, né, de tireoide, que é o protocolo ouro para o hipertireoidismo felino, e hoje a gente já está com 5 protocolos caminhando para o 6º. E criando um paralelo com a medicina humana tem 32 protocolos. Então, a gente tem ainda um caminhar dentro da medicina nuclear vigoroso. Né? E é importante que a medicina veterinária agora, né, olhe a rotina diagnóstica com a medicina nuclear como uma coisa que é acessível. Né? Então a gente tirou do livro de endocrinologia a cintilografia, mas hoje está presente com ele, né? Ali no dia a dia. Isso é de um valor absurdo. E a medicina veterinária, a medicina nuclear veterinária está no Rio, Diogo. Essa é uma bandeira do CRMV do Rio, é uma bandeira nossa, uma bandeira minha, do Gustavo, da Mariana, de todos os veterinários e também sua. Vocês são pioneiros, né, Marcelo? Somos os pioneiros. Que legal. A gente é o primeiro centro de imagem que tem a cintilografia e a medicina nuclear no Brasil. Né? Eu devo isso em agradecimento à Flávia Tavares, porque numa época eu fiz uma pesquisa de mercado, eu perguntei para ela qual era o gap, né, na imagem, e ela citou a cintilografia, e a gente foi atrás, correr atrás para ver o que era isso, as dificuldades, as normativas que teriam que ser cumpridas, né? E a gente viu que a estrada era dura, densa, mas que a gente conseguiria chegar no final dessa estrada, né? E a gente, graças a Deus, conseguiu. Deus juntou pessoas importantes na minha vida, como o Gustavo, que está aqui, como meu engenheiro, como meu físico, né? Como a própria Flávia, Mari, não? Então tem muita gente boa que está nessa constelação, né? Envolvida, né? Que Deus colocou no caminho e que faz a gente hoje ser reconhecido não somente no Brasil, né? Mas também mundialmente. O Gustavo tem feito um trabalho primoroso, principalmente na América Latina. A gente está muito reconhecido, né? E agora, recentemente, ele foi para a Europa, conseguiu medir, conseguiu espelhar, né, o que estão fazendo lá com o que a gente está fazendo aqui, e viu que a gente realmente não está devendo nada a nenhum pouco centros que tem no mundo para ninguém. Seja ele no centro americano, seja ele no centro europeu, a gente está entregando com o maior valor à medicina nuclear veterinária. Eu sempre falo, Gustavo e Marcelo, que esse podcast da gente, a gente alcança locais que a gente nem imaginava alcançar, né? E uma coisa interessante é a gente conseguir falar para fora. Uma coisa a gente sempre quer atingir o público externo, né? O público que consuma o nosso produto, né? O nosso serviço. Como tem leigo também, que não é médico veterinário, que acessa o nosso canal,
é a palavra cintilografia, tal. Parece uma coisa muito distante, né? É. Traduz aí até para esse colega, esse que está aqui, o que é cintilografia? Eu acho legal falar isso, dar esse pontapé inicial explicando o que é o exame, o que é a cintilografia. Então, a cintilografia é um exame da medicina nuclear. Gustavo, só te interromper. Olha para a lente da verdade ali, explica pro... Bom, então a cintilografia é um exame da medicina nuclear, em que a gente vai... É um exame simples, é um exame rápido, é um exame que a gente não vai provocar nenhum efeito colateral no paciente. É um exame que com 6 minutos, 4 minutos, a gente consegue diversas informações. É um exame da medicina nuclear em que a gente vai aplicar no nosso paciente um radiofármaco. Não é um contraste, é um radiofármaco. Esse radiofármaco, e aí são vários radiofármacos que a gente vai utilizar, cada protocolo tem o seu radiofármaco. A gente vai fazer essa aplicação no paciente e o radiofármaco vai para onde a gente quer estudar. Então, se eu quero fazer uma cintilografia de tireoide, eu vou injetar um radiofármaco chamado tecnécio. O tecnécio ele vai para os lobos tireoidianos, ele vai para as glândulas salivares, e a partir daí a gente vai estudar a funcionalidade e a morfologia desse órgão ou desse tecido. Então, se eu faço a cintilografia de tireoide, a gente está avaliando pela captação do tecnécio, pela glândula, a gente está avaliando se é uma glândula hiperfuncional, normofuncional ou hipofuncional. Então, é um exame muito legal porque tem essa grande sacada de a gente avaliar não só a morfologia, mas também a funcionalidade do órgão ou do tecido que a gente está avaliando. Se eu faço a cintilografia renal, meu objetivo é determinar a taxa de filtração glomerular, em que eu vou avaliar a funcionalidade global dos 2 rins e individual de cada um dos rins. Então, cada cintilografia, cada exame, a gente vai usar um radiofármaco, esse radiofármaco vai até o tecido que a gente está estudando, até o órgão, ele emite a radiação e a partir dessa emissão de radiação, a gama-câmara capta essa radiação e é gerada uma imagem para a gente. Então, existem os exames estáticos, os exames dinâmicos, e a partir dessas imagens a gente faz esses estudos de funcionalidade e morfologia. Então, é um exame simples, na maior parte das vezes a gente faz apenas uma contenção manual, que traz diversas informações para a gente vai falar bastante sobre isso, mas basicamente é um exame de imagem que nos fornece informação sobre morfologia e função, e a função é a cereja do bolo, é o que a gente mais busca quando a gente faz a cintilografia. E aí, uma vez feita a cintilografia, a gente pode avançar para a radioiodoterapia, que é um tratamento que está dentro da medicina nuclear. Então, a gente vai aplicar no nosso paciente, no nosso cão ou no gato, que tenha, por exemplo, um gato com tumor tiroidiano, com hipertiroidismo, ou um cão com tumor tiroidiano, a gente vai aplicar o iodo 131, e o nosso objetivo é conseguir fazer esse paciente, destruir todo o tecido tumoral e fazer ele entrar em remissão total, em remissão parcial, enfim, fazer o tratamento dos tumores tiroidianos ou das hiperplasias, dos adenomas tiroidianos e principalmente do hipertiroidismo felino. Essa é a grande aplicação da radioiodoterapia dentro da medicina nuclear. E esse protocolo, Gustavo, que vai ser estipulado, é pela empresa de vocês ou o próprio clínico que solicitou o exame, que entra em contato com vocês sentam para poder delimitar o melhor meio de tratamento? Como que é? A gente é muito aberto a todo clínico, cirurgião, endócrino, nefro, onco, todo mundo que quiser falar com a gente, só ligar lá, né? Liga pra gente, manda uma mensagem, eu sou super solícito, respondo todo mundo, tiro todas as dúvidas, todas as informações. Então, o veterinário tem alguma dúvida, quer encaminhar um paciente, liga pra gente, a gente fala como é que funciona todo o protocolo, o que tem que fazer antes, que a gente faz durante, e além disso eu ainda acompanho esse paciente até o desfecho. Então, quando a gente faz a radioiodoterapia, principalmente nos felinos, a gente vai acompanhando esse animal, eu ajudo o colega, o médico veterinário, a acompanhar, a tomar as decisões, né, do desfecho da terapia, e aí a gente vai até o final, até a gente conseguir a cura do paciente. Então, esse é o grande legal que a gente faz lá. Então, entra em contato com a gente existe o paciente, existe a doença, e a gente vai traçar o melhor caminho, não só com a cintilografia, mas às vezes a gente precisa fazer uma cintilografia e uma tomografia, uma cintilo e uma ultrassonografia, às vezes a gente quer usar um contraste por microbolha, às vezes a gente quer usar a elastografia, então a gente faz o combo, né? A gente traça o melhor caminho para a gente chegar no diagnóstico definitivo e depois propor o melhor tratamento. Normalmente é por encaminhamento, Marcelo? Por encaminhamento. O GamaVet é um prestador de serviço para a classe veterinária. Então, a gente atende desde um veterinário autônomo até uma grande clínica que tem também até um setor, às vezes, de imagem lá, mas que não tem uma cintilografia, ou às vezes não tem uma tomografia, e recorre ao Gama para que a gente, como o Gustavo falou, de todo o suporte. Então, a gente é um prestador de serviço. A nossa essência é de prestação de serviço.
né? Então é o que eu brinco lá. A gente não vende exame no Gama. A gente vende o valor da longevidade dessa relação amorosa que tem o tutor com o seu pet, da gente com a veterinária, porque a gente ama a veterinária, né? E do veterinário com o seu cliente. Então, é essa a essência que a gente busca, né, nesse conjunto por essa longevidade, por esse amor que essa cadeia se reúne. Tanto que o Gama tem 2 coraçõezinhos no M, é justamente para simbolizar no nome único, Gama, por causa da Gama Câmera, e os 2 corações para unificar todo esse sentimento que move o mundo pet, né? E assim, a gente sempre, quando a gente lançou que vocês seriam entrevistados nos stories, surgiram algumas perguntas, né? Então a gente tem um quadro fato ou fake aqui nosso, que a gente faz algumas perguntas para vocês, legal. Vocês desmistificam, né? O público final, essa ideia. É fato ou fake? Todo animal tem que ser sedado para poder fazer? Fake total. Total. Hoje, na cintilografia de tireoide, a gente trabalha com uma porcentagem de 80% dos animais eu consigo fazer só uma contenção manual. Então é um exame que demora 4 minutos. Então, é uma contenção manual, ele fica numa posição um pouco agradável para ele, não tão desconfortável assim. Então ele fica com o peito encostado na mesa, as patinhas abertas. Eu faço uma contenção manual e aí ele fica parado durante 1 minutinho. Claro que se o animal ou ele é mais velho, sente dores articulares, ou é um paciente muito agressivo, muito inquieto, a gente precisa fazer a sedação. É uma sedação leve, como eu disse, o exame demora 4, 5 minutos, então é bem tranquilo, né? Tem um anestesista, tem toda a monitorização, o paciente fica né, sob os cuidados antes, durante o exame e só vai para casa quando tiver tudo ok, mas na grande maioria das vezes é com o paciente acordado, só com uma contenção manual. Isso na cintilografia de tireoide. Cintilografia renal, eu evito fazer a sedação, então todos os exames que a gente fez até hoje, a gente 1 ou 2 só que a gente fez com sedação. Hoje não existem trabalhos que mostram para a gente se a sedação ela interfere na taxa de filtração glomerular avaliada pela cintilografia em pacientes doentes. Então, como a gente só faz exames em pacientes que têm alterações renais, então a gente não sabe se a sedação, a anestesia, os protocolos que são utilizados vão interferir ou não. Então, por conta disso, a gente faz somente a contenção manual na cintilografia renal. É bem tranquilo. O paciente fica posicionado em decúbito lateral durante 6 minutinhos, tem uma música ambiente, a luz é uma luz baixinha, todo mundo falando baixinho, fazendo carinho no paciente. Ele fica bem contido durante 6 minutos, mesma coisa a cintilografia de shunt, é um exame que demora 3 minutos, mesma coisa, decúbito lateral direito, só uma contenção manual é suficiente, então a sedação é raramente requerida. Legal. Até porque, Gustavo, tem muito preconceito, né, ainda sobre esse exame, né? Então, tenta justificar um pouco para o pessoal que está nos assistindo o fármaco, né, que quando houver necessidade de ser injetado, é via oral, é endovenoso. Tenta traduzir de uma forma em português direto para o consumidor. O radiofármaco ele é injetado, ele pode ser injetado pela via subcutânea, ele pode ser injetado pela via intravenosa, a grande maioria das vezes a gente faz a aplicação subcutânea, ou ele pode ser aplicado pela via intraretal também na cintilografia de shunt. Depois a gente vai falar um pouco sobre cada um dos exames, mas é uma aplicação simples. E o iodo, ele é uma injeção subcutânea, então é bem tranquilo, a aplicação do radiofármaco ou do tratamento do iodo 131. E a anestesia, ela evoluiu muito nesses últimos anos, né? Então hoje a gente faz uma sedação, uma anestesia com muita segurança. Todos os anestesistas que trabalham com a gente são super renomados, super experientes. Então é um exame bastante seguro, mesmo se a gente tiver que lançar a mão da sedação. O paciente ele fica todo monitorado, então é bem seguro. Esse medo, eu entendo que os tutores, os responsáveis, eles têm esse medo da sedação, mas não há necessidade do medo. Se precisar, ok, a gente está preparado para isso, e até hoje, graças a Deus, a gente não teve nenhum problema com isso. Mas essa tua pergunta foi importante, porque as pessoas têm muito essa coisa da radiação, né? Isso. Eu te falo porque a Elo, a Luísa Augusta, esteve lá como tutora, e ela levou o gatinho dela, que tem 17 anos, o Zig. E quando a gente foi almoçar, tinha uma infinidade de mensagens, e aí o Zig já ficou verde. Então é bacana a gente explicar isso, né? E o Gustavo pode complementar de uma forma bem técnica e melhor do que eu. O radiofármaco é inerte, né? Ele não faz mal algum. Não deixa efeito residual, nada, né? Nada. Ele tem o Gustavo vai explicar, ele tem uma meia-vida, tanto o tecnésio quanto o iodo, mas eles não são transformadores e nem causadores de qualquer
coisa, né? E a medicina nuclear humana, ela já é de muitos anos, né? Então a gente não inventa nenhum tipo de roda, né? Então é uma medicina que já é muito testada, muito usada, né? E que agora a gente tem essa janela de 3 anos de observação e que a gente não teve nenhum tipo de problema, né? Isso é importante falar, Diogo. A gente não está trazendo nada novo para o mundo médico. A gente está trazendo um mundo novo para a veterinária, mas não é um exame que precisa ser validado. Não é um exame que precisa ser estudado, a gente não faz pesquisa, a gente não faz teste, nada disso. Então é um exame que é muito bem consolidado na medicina humana. Hoje a medicina nuclear humana tem 32 protocolos, tem os residentes, todo grande hospital tem o seu serviço de medicina nuclear. Então os nefrologistas usam a cintilografia renal como exame de rotina, né? Seja em recém-nascido, seja em paciente já com falência renal. Então é um exame já bastante utilizado. Os endócrinos, os oncologistas, médicos, eles lançam mão da cintilografia, da radioterapia de forma rotineira. Então, o que a gente trouxe para a veterinária é justamente isso, para que as pessoas possam também, para que os veterinários também possam ter essa disponibilidade desse exame que já é utilizado há muitos e muitos anos na medicina humana. Então, a gente não é um exame que precisa ser validado ainda, é um exame já bem consolidado. Vou fazer 2 perguntas em uma para vocês aqui. A indicação básica, assim, as maiores indicações do colega procurar vocês, qual seria? Né? E hoje você entende que o que a gente pode trazer esse serviço que é de qualidade para que o colega que está lá na ponta, ele entenda, poxa, suspeitei de um caso, poxa, eu vou pedir uma cintilografia. Porque no mundo macro da medicina veterinária ainda é um assunto um pouco distante, né, Marcelo? Está melhorando muito. Eu acho que quando a gente chegou assim, há 3 anos atrás, era distante. Hoje está muito próximo, principalmente com os endocrinologistas, né? Gustavo, no passado, fez uma palestra no CIABEV, onde reuniu praticamente todos os endocrinologistas do Brasil. Isso aproximou muito, né, a cintilografia para os endócrinos, né? A gente fez algumas palestras de cintilografia renal, então a gente já tem uma proximidade também com os néfros. Então, assim, a gente está encurtando. Claro que a gente precisa dessa janela, né? O conselho chancelando, né? Isso, mas acho que a gente tem encurtado muito. Eu acho que agora vai estar dando um boom. O que a gente sente pelos números de cintilografia que a gente vem fazendo, né, e o crescimento que a gente está tendo, a gente está vendo que está tendo um boom grande e as pessoas já estão comentando, já estão querendo saber mais sobre o exame, né? Então a coisa está caminhando bem. Claro que a gente ainda tem muito para caminhar, mas eu acredito demais, porque eu trabalho com valor potencial. O Gustavo fica meio assim, mas eu trabalho com valor potencial e não com valor real, né? Então eu tenho feito já milhares de cintilografias e centenas de radioterapia, mas se eu for olhar o tamanho do mercado, eu posso fazer milhões de cintilografias. Eu tenho hoje no Brasil 90 milhões de PETs. Então eu posso dizer que, como eu sou o único no Brasil, que eu posso fazer milhões de cintilografias. Isso é verdadeiro, né? Então eu conto sempre com valor potencial, né? Vou te dar um exemplo. O Gustavo não gosta muito que eu faça essa conta, mas é uma conta importante e interessante, né? E depois eu vou te responder a tua pergunta, né? Como é que o veterinário faz para descobrir? Por exemplo, o hipertireoidismo felino, né? Ele é uma doença de gatos 7+, 8+. Se a gente for olhar, o Brasil tem 30 milhões de gatos. Vamos fazer um corte de 50% que vão ao veterinário com uma certa frequência. São 15 milhões de gatos, né? Vamos dizer que 20% desses 15 milhões de gatos são aqui no Brasil, no Rio, né? E que 10% deles, 2% deles, né? Desculpa, eu não falo nem 10, já falo, só pode falar o que está publicado. 2% tem hipertireoidismo felino. Eu estou falando aqui de 36 mil gatos hoje dentro do estado do Rio de Janeiro que tem hipertireoidismo felino. E o que o veterinário precisa receber esse gato. Aí respondendo para você, o que ele tem que fazer? A partir dos 7 anos, ou antes disso, ele já tem que palpar essa tireoide. Depois de 7 anos, 8 anos, ele tem que dosar. E após isso, se ele identificar, né, na palpação e na dosagem acima do limite, né, máximo de referência, ele tem que cintilografar. Então o que a gente fala? Miou, palpou. Miou, dosou. E miou, cintilou. É isso que o veterinário tem que fazer. É simples. É muito simples chegar num diagnóstico e encaminhar
para a cintilografia, né? E a cintilografia é um exame altamente acessível, com um custo que é pago tranquilamente pelo tutor. Eu ia perguntar, 3 anos após o início da atividade, né? Esse custo diluiu um pouco, mas hoje está mais acessível, mais ainda do que quando surgiu. Eu entrei com preço há 3 anos atrás que eu ainda não mexia. Não, mexemos uma vez, né? Mas muito suavemente, só para corrigir o aumento do radiofármaco repassado pelo IPEM, mas muito pouco. Então, é o mesmo preço, mas é mais em conta do que uma tomografia, vamos dizer assim. Né? Então, é um exame que é acessível. Né? Uma cintilografia de shunt, que é um exame prévio, ele está aí na faixa de R$650. Né? A cintilografia renal está na faixa de R$950. Então, é um exame que te dá, como o Gustavo falou, uma resposta funcional que nenhum outro exame te dá num custo, né, acessível para qualquer um. Legal, assim, eu gosto muito do Marcelo, que o Marcelo ele fala o linguajar que o colega quer ouvir, né? E às vezes o colega, de repente, não vou indicar para o meu paciente porque deve ser um exame muito caro. Ele pensa no bolso do cliente. Quando ele é um ato médico, ele tem que pensar no paciente. Se o cliente vai fazer ou não, aí esse é o famoso, como eu falo lá, é a síndrome do bolso alheio. O veterinário tem a síndrome do bolso alheio. Ele quer adivinhar quanto esse veterinário tem para pagar ou não. O que eu te digo é o seguinte, o veterinário não vê isso. O veterinário tem que entender o quadrante do amor. Ele tem que entender que o cliente da classe A, B, C, D ou E paga o preço que for se tiver amor dentro do coração. E o veterinário tem que olhar esse perfil, identificar esse perfil para poder indicar o tratamento. E pensar que ele é um médico, ele tem que indicar o que é melhor para o paciente dele. E se ele desconhece a cintilografia, que ele procure saber, procure estudar e, inclusive, procure ir no Gama, porque lá é uma coisa que a gente estimula muito, que os veterinários vá até o Gama para conhecer o exame. A gente faz vivência com os veterinários para que eles possam ter essa experiência com o Gustavo de passar um dia, meio-dia, ou só ver um exame acontecer para ter essa familiaridade com o exame e aderir. Falar, poxa, isso aqui é muito mais fácil do que eu imaginava e eu estou perdendo um tempo gigantesco, né, de fechar um diagnóstico por conta disso. E eu estou do lado, né? Até no Ciabev foi engraçado, o Fracasso na Itália falou, se eu tivesse uma cintilografia perto de mim, uma das maiores referências mundiais de endocrinologia, tendo inveja, né, das pessoas que estavam aqui que tinha cintilografia ao lado dele. Né? Então, é isso, Gama Vet de portas abertas a todos os veterinários. Porque é uma tendência, né, Gustavo? A pessoa, quando não domina um assunto, né, tende até a ignorar, até de forma inconsciente, né? Mas é muito bom a gente falar isso e digerir, né, de uma forma bem... Desmistificar. Isso. Né, que a cintilografia, a medicina nuclear, não é bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. Né? É um bicho para aproveitar, né, e desenvolver. Né? Porque o futuro da medicina nuclear, veterinária, ela é maravilhosa, se a classe apoiar. É a abertura de centros pelas capitais e a gente ter essa rotina diagnóstica ao lado como uma ferramenta de apoio. Bacana. Gustavo, fala um pouquinho da radioterapia para a gente, como que funciona, os protocolos individualizados, né? Como que funciona? Bom, acho que é legal falar também um pouco antes da cintilografia de tireoide, né? Explicar os protocolos, o que a gente faz. Então, assim, cintilografia de tireoide a gente vai usar nas doenças de tireoide. Então, se eu tenho um gato, por exemplo, com hipertireoidismo, que é a doença endócrina mais comum do felino, eu preciso entender o que está acontecendo com a tireoide desse gato. Eu preciso saber se é uma doença bilateral, cometendo os 2 lobos tireoidianos. E para o cliente, só te interromper rapidinho, para o cliente que tem um gatinho e que ele não sabe que o animal dele pode ter o hiper, quais são os sintomas que ele poderia perceber, os sinais e sintomas que ele poderia perceber para até levar a um veterinário? Bom, o hipertireoidismo, então, é a doença endócrina mais comum do felino. É muito mais comum em gatos mais velhos, a partir de 7, 8 anos. A média de idade diagnóstica é 12 a 13 anos. Então a gente está falando de um gatinho que tinha um peso normal e começou a perder peso, de forma muito acentuada, e em contrapartida ele começa a comer demais. Então é o que a gente chama de polifagia, ou seja, eles comem muito e seguem perdendo peso. Atrofia de massa muscular, então a gente começa a palpar os músculos o responsável começa a palpar o gatinho e ele começa a sentir os ossos, a perda de massa muscular. Esses são os principais
as principais manifestações clínicas. Eventualmente, os animais eles têm massas palpáveis, que o responsável consegue palpá-las na região de pescoço. É um animal que pode beber muita água, pode fazer muito xixi. Eventualmente, esses animais eles ficam mais agitados, mais agressivos. Então, todos esses são sinais clínicos. Os vômitos podem acontecer. Aquele animal que come muito de uma vez e, de repente, ele vomita. Então, isso são sinais clínicos do hipertireoidismo. Então, uma vez que o diagnóstico do hipertireoidismo não é tão complexo, a gente vai fazer a palpação, o veterinário vai fazer a palpação, vai ver todo o histórico, as manifestações clínicas, vai dosar os hormônios. Então, a gente espera um T4 total aumentado, um TSH supresso, e pronto, está feito o diagnóstico, esse animal tem hipertireoidismo. Muito bem. Quando a gente faz a cintilografia, a gente consegue entender o que está acontecendo com essa doença tireoidiana. Então, eu entendo se é uma doença bilateral, os dois lobos tireoidianos acometidos, se é só um lobo que está acometido, se eu tenho tecido tireoidiano que, além do pescoço, ele também é ectópico, e eu posso ter tecido, o gato pode ter tecido ectópico desde a base da língua até a base do coração. Então, eu consigo mapear essa tireoide, entender onde ela está e onde esse tecido hiperfuncional está localizado. Às vezes a gente faz um exame e eu vejo 2 nódulos palpáveis na região de pescoço, são os 2 lobos tireoidianos, mas eu faço a cintilografia, existe um tecido tumoral enorme invadindo o tórax. E aí a gente já tem uma suspeita de um câncer de tireoide, um carcinoma tireoidiano. Então a cintilografia, ela amplia a nossa visão. Eu entendo o que está acontecendo com aquele paciente, com aquele gato hipertireoideu. Muito bem. Fiz o meu diagnóstico, fiz a cintilografia, agora eu vou traçar a melhor rota terapêutica para esse animal. Sem sombra de dúvida, a radioiodoterapia é o tratamento de escolha, é o tratamento que vai curar o animal. Existem outras modalidades terapêuticas, os fármacos antitireoidianos, eles podem ser utilizados no começo, pacientes mais velhos, pacientes já com alterações graves renais. Então a gente pode entrar com as medicações antitireoidianas, mas a radioiodoterapia é quem vai destruir o tecido tireoidiano hiperfuncional e vai curar o paciente. Então hoje a gente faz doses individualizadas. Em 2022 foi publicado um trabalho pelo Mark Peterson, que é o papa da endocrinologia, ele que descobriu várias doenças endócrinas dos felinos, e não só dos felinos, mas dos cães também. Então, Mark Peterson, em 2022, ele publicou um trabalho muito legal, um trabalho com radioterapia, e ele propôs um algoritmo, ele propôs uma terapia com doses individualizadas a partir dos achados da cintilografia, a partir das dosagens hormonais, do volume tireoidiano e a partir da porcentagem de captação de iodo pela tireoide. Então, o legal é que cada gato recebe a dose que ele precisa. E, além disso, a gente reduziu bastante essas doses. Antigamente eram usadas doses fixas, doses altas de iodo, e a quantidade de gatos que desenvolvia o hipotireoidismo pós-terapia era muito maior. Então, hoje, com essa terapia individualizada, a gente dá exatamente a quantidade de iodo que o animal precisa, e a gente reduziu esse valor do hipotireoidismo pós-radiodo para 4%, máximo 17% de hipotireoidismo pós-radioterapia. Então, são números maravilhosos. A gente tem uma taxa de sucesso de quase 85%, 90%, e esses animais eles se curam. Então, a grande sacada é que a gente consegue, com a radioterapia, curar esses animais. Então, esse é o que a gente faz. O protocolo individualizado, ele trouxe inúmeros benefícios e a gente trata exatamente cada animal com uma dose, que é o que ele precisa. E aí, Gustavo, no caso, assim, quando o colega em si, no caso, ele tem um paciente suspeito, né? Ele pode entrar em contato com vocês antes, pelo telefone, tirar uma dúvida. Olha, Marcelo, eu tô com um gatinho assim, qual exame você me recomenda que eu possa prescrever? Existe esse feedback prévio? Existe. Até então? Esse exercício é feito diariamente, né? A gente tem o site, a gente tem o Instagram, a gente tem também o WhatsApp, onde as pessoas manifestam as necessidades, seja ela de agendamento, seja ela de informação, e a gente procura responder prontamente. Você me conhece um pouco da área comercial, então eu não deixo meu cliente esperando muito tempo. A gente atende com muita prontidão esse médico veterinário que está solicitando essa informação, e a gente esclarece ele com todos os anexos que o Gustavo tão bem elaborou sobre o exame, sobre a radioterapia, né, sobre qualquer exame feito no Gama. Então a gente tem lá toda uma base de informação que atende super bem o veterinário. Mesmo assim, se ele quiser ainda conversar com a gente tem Gustavo, para ele poder conversar, se é sobre medicina nuclear. Gustavo hoje tem uma equipe, tem a Marcela Rosa da equipe dele, que também ajuda a gente a falar, temos a Fernanda, então a gente tem um time lá que
está pronto para explicar para qualquer médico veterinário, seja ele endócrino ou não, tudo o que ele precisa saber sobre cintilografia e radioterapia. E hoje, assim, os animais estão vivendo mais, né? Isso é bom demais, né? Em todos os sentidos, né? O protocolo hoje, Gustavo, independente se o animal tem suspeita, tem alguma clínica ou não, pelo menos fazer um exame a cada 2 anos, anual, o que você recomenda? Esse é o outro legal da cintilografia. Então, esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, já são pacientes que já têm o diagnóstico, ou aquela clínica muito clara, mas a cintilografia também me ajuda no diagnóstico precoce, ou no início da doença. Então, se eu tenho um paciente que ele é limítrofe ali na dosagem hormonal, o T4, ou ele está muito alto, ou próximo do limite superior, ou próximo do limite inferior, eu estou na dúvida, isso é uma tireoide hipofuncional, isso é uma tireoide hiperfuncional, e eu não quero ficar repetindo os exames periodicamente, eu já quero definir o diagnóstico, a cintilografia de tireoide, ela entra aí. E a gente fala muito de gato, mas a cintilografia de cão, ela também é super legal, né, a ideia dela. Então, a cintilografia para os cães, a principal indicação dela é quando a gente quer diferenciar o hipotiroidismo da síndrome da doença não tiroidiana. Isso é uma dúvida que muitos colegas têm diariamente. É aquele paciente que tem uma certa clínica de hipotiroidismo ou está recebendo alguma medicação que mimetiza essa clínica do hipotiroidismo e eu vou ficar na dúvida, será que eu faço uma dosagem hormonal, o T4 vem um pouquinho baixo, o TSH vem normal e a gente vai ficar na dúvida. Isso é um hipotiroidismo verdadeiro, uma doença tiroidiana ou é uma outra doença que está interferindo na produção hormonal ou um outro fármaco que esse animal está recebendo, como o fenobarbital, o corticoide, né? E esse fármaco está interferindo na produção hormonal, diminuindo esse hormônio. E aí a gente faz a cintilografia e eu tiro essa dúvida. Se eu vejo uma tireoide que capta normalmente o radiofármaco, isso é uma tireoide normal. Ou seja, é um paciente que não tem hipotiroidismo, mesmo se o T4 dele estiver próximo ao limite inferior ou mesmo abaixo do intervalo. Então isso tira muitas dúvidas. E a grande pergunta que eu faço é, por que não fazer? É um exame simples, é um exame rápido, é um exame relativamente acessível, barato, acessível. A gente está de portas abertas e o nível de informação que ele traz para a gente é absurdo. Isso da cintilografia de tireoide, quando a gente fala de cintilografia renal, abre-se um outro mundo. Então eu tenho um paciente que tem, por exemplo, discretas alterações, seja ultrassonográficas, seja de morfologia renal, mas a ureia e creatinina, a densidade urinária ainda está normal e eu estou na dúvida, será que esse animal já tem uma doença renal crônica? Eu faço a cintilografia. A cintilografia ela é um exame para eu detectar a doença renal crônica de forma precoce. Então eu tenho, a partir da taxa de filtração glomerular, eu consigo determinar qual é a função individual do rim esquerdo, função do rim direito. Então se eu tenho um paciente, por exemplo, com um tumor no rim direito, e eu vou encaminhá-lo à nefrectomia, como que eu sei que o rim esquerdo vai manter o animal vivo depois da cirurgia? Então, eu faço a cintilografia antes e eu determino um exame que não é invasivo, um exame que não vai provocar nenhum efeito colateral no paciente, eu consigo determinar se aquele rim vai manter o animal vivo depois da nefrectomia. E eu dou informação para o clínico. E agora o clínico ele tem nas mãos como que o rim esquerdo funciona, como que o rim direito funciona, e agora ele vai tomar a decisão baseada nessas informações. Em evidências, né? Em evidências, exatamente. E não só nisso, não só ele. A informação, a decisão, ela passa a ser compartilhada. Então, o responsável pelo animal agora também tem essas informações e ele também tem o poder de decisão. Então, a decisão passa pelo responsável, pelo veterinário, a minha ajuda, no caso, e aí o animal, quem se beneficia de tudo isso é o animal. Legal. Isso é muito legal. E tem outros protocolos também, né, Gustavo? A gente falou do protocolo... Para tireoide, ósseo, né? A gente falou do protocolo de cintilografia de tireoide, protocolo renal. O protocolo renal também não só é utilizado para a detecção de função renal, mas também nos estudos de excreção renal. Então, se eu tenho um paciente que eu estou na dúvida, será que ele tem uma obstrução mecânica, uma obstrução funcional? Será que aquela obstrução do ureter ela é total, ela é parcial? Será que ainda tem tecido funcional ali naquele rim que está obstruído? Então, tudo isso a cintilografia me ajuda em um exame de 6 minutos. Então, isso que é o mais impressionante. É um exame de 6 minutos, o paciente chega, em meia hora ele já é liberado e eu tenho essa gama imensa de informações. Então, cintilografia de tireoide, cintilografia renal, a cintilografia de shunt é um exame de triagem em que a gente vai determinar se o animal tem ou não shunt portossistêmico macroscópico. Então, a aplicação do tecnécio ela é feita intraretal, o tecnécio ele vai ser absorvido pela mucosa do cólon e ele tem que ir para o fígado. Esse é o caminho normal dele no sistema porta. E depois ele vai para o coração. É um exame dinâmico que dura 3 minutos, o animal fica posicionado de lado, bem tranquilo,
eu faço a aplicação e eu vou vendo o caminho do tecnésio dentro do organismo do animal. Se o paciente, se eu vir que o tecnésio ele pula o fígado, ele vai direto para o coração, a gente tem um shunt positivo. Não consigo determinar se é um shunt intrahepático, extrahepático, se é um shunt congênito ou adquirido, mas eu consigo falar para o clínico que ele está ali. Mas o mais importante de falar desse exame é descartar o shunt. E aí eu descarto o shunt com um exame de triagem, barato, que demorou 3 minutos, que não aplicou o contraste, que eu não precisei anestesiar o animal, e eu já descartei a doença. Então, a grande ideia da cintilografia de shunt é descartar a doença naqueles pacientes que é mais provável que ele não tenha do que ele tenha. E, claro, aqueles pacientes que têm o shunt, a gente viu na cintilografia, eles vão ser encaminhados para a tomografia, que é, de fato, o exame que vai determinar qual é o vaso anômalo. Então, esse é o protocolo da cintilografia de shunt. Cintilografia óssea, a gente vai determinar, a gente vai fazer a avaliação de todos os ossos do animal e a gente vai determinar onde existe uma área de maior captação ou de maior atividade da matriz óssea. Então, aquele paciente que tem claudicação, ele sente dor no ombro, aí agora ele sente dor no joelho, agora ele sente dor na coxa femoral, agora ele sente dor na coluna, e aí eu vou fazer tomografia, ressonância de corpo inteiro desse animal, de todos os ossos, vou radiografá-lo, todos, né, todas as articulações, todos os ossos. Não, eu faço a cintilografia e aí eu vou definir onde está o problema. E agora eu aviso para o clínico, ó, o problema desse seu paciente, ele está na articulação coxo-femoral. É um paciente que tem uma alteração, né, no fêmur, enfim. E aí ele vai procurar esse problema. Então eu direciono onde está o problema e aí eles lançam a mão de depois exames mais direcionados para isso, tomografia, ressonância, enfim. Então também é um exame que eu vejo o paciente como um todo. Cintilografia de paratireoide nos ajuda no diagnóstico do hiperparatireoidismo primário, então os adenomas de paratireoide é um exame que a gente faz com menor frequência, mas é um exame também legal que pode ser utilizado como ferramenta do diagnóstico do hiperparatireoidismo primário. Muito bom. E o legal, né, Gustavo, que a gente tem uma imagem, eu estou usando por mim, tá, Marcelo? De que são coisas meio que rodapé de livro, mas no dia a dia isso é muito comum, né? Então, quanto mais a gente puder falar, né, trazer essa realidade para o colega, porque a gente fala o seguinte, 80% dos estabelecimentos são consultórios. Então é aquele cara que é uniprofissional, né, e está no mundinho dele do dia a dia de clínico, e de repente ele desconhece, né, essa oportunidade de ferramenta que vai agregar valor ao serviço dele, vai fidelizar mais o cliente, né, e ter vocês com porta aberta para poder trocar experiências. Né? Não tenho dúvida. E a gente tem hoje um tutor exigente, né, que ele hoje está com a defesa do consumidor, vamos dizer assim, está do lado dele. Então, o veterinário não pode em nenhum momento deixar de informar quando um exame desse já está dentro do mercado, circulando. Então, ele não pode negligenciar que existe esse diagnóstico hoje, porque o tutor, hoje ele sabe tudo o que está acontecendo, principalmente o tutor de felino, que conhece muito mais e tudo. Então, assim, o veterinário tem que ficar atento, que realmente ele tem esse exame à disposição e ele precisa colocar como prioridade e passar esse exame pro produtor, né? Pro cliente. Você falou, Marcelo, que na medicina humana tem mais de 30 protocolos, né? Mais de 30 protocolos. E nós estamos hoje no 5º. No 5º, o Gustavo está elaborando o 6º protocolo agora. Pode dar um spoilerzinho, Gustavo, pra gente? Aí Então, a cintilografia é um mundo, né? Então, 32 protocolos, é um saco sem fundo. A gente ainda tem muito caminho para seguir, muitos protocolos para criar. Então, existem protocolos na área da gastroenterologia, protocolos de trânsito esofágico, de avaliação de esvaziamento de estômago. Então, Traduz ao pessoal, Gustavo, o que seria protocolo? Né? Protocolos são as técnicas que a gente pode utilizar. Então, eu tenho suspeita, eu tenho doenças, vamos imaginar um paciente que tem uma alteração de motilidade esofágica, e eu quero chegar nesse diagnóstico. Eu posso usar a cintilografia esofágica para determinar isso. Ou é um paciente que tem uma febre de origem desconhecida. Esse é o nosso 6º protocolo que a gente está desenvolvendo, junto com uma equipe de intensivistas e o pessoal que trabalha na emergência. Então, se eu tenho um paciente que tem uma febre de origem desconhecida, eu sei que ele está com febre, eu sei que ele está com leucocitose, e eu não estou encontrando o foco da inflamação, o foco da infecção. Então, a gente pode lançar a mão de um protocolo dessa técnica, que é a técnica com leucócitos marcados. A gente retira um pouco do sangue do paciente, vem uma médica nuclear, marcar o linfócito com o tecnésio. E aí depois a gente devolve essa suspensão para o paciente e aí o linfócito ele vai para onde tem o quadro infeccioso, onde está a infecção, a inflamação naquele paciente que a gente não descobriu ainda. Só que agora ele está marcado com tecnésio e o tecnésio emite radiação. Então a gente faz a cintilografia nesse momento
e aí eu vou avaliar onde está a maior emissão de radiação, que não deveria estar, e agora tem porque o tecnécio está ali, porque o linfócito foi para lá. Então a gente consegue ajudar o clínico no diagnóstico das infecções e inflamações de difícil diagnóstico. Por exemplo, as pielonefrites, as discoespondilites, as prostatites, as endocardites ou outras infecções que a gente não tá encontrando, que o clínico, o intensivista não está encontrando. Esse é um exame que a gente pode lançar a mão. Então esse é a nossa surpresa, o nosso novo protocolo, que em breve a gente já está disponível, a gente já pode realizá-lo, mas esse é um protocolo bem legal. Então, novas tecnologias diagnósticas vão surgir. Não só de diagnóstico, mas de tratamento também. Então, a medicina humana utiliza não só o iodo 131, mas ela utiliza outros radiofármacos para tratar outros tipos de doenças. Então, a gente estava conversando hoje sobre o lutécio, que é muito usado na medicina humana. Então, por que não trazer para a veterinária? Por que não oferecer esse serviço também para os nossos pacientes? Da mesma forma que é usado na medicina humana, por que não oferecer para os nossos cães e gatos? Então isso também é muito legal. É importante assim, a gente não é uma NASA, né? Que as pessoas falam assim, nossa, mas eu estou muito longe disso, muito distante disso, isso é uma realidade. Não é. O que a gente fala e explica, isso já está sendo feito há muitos e muitos anos pela medicina humana. A gente só está replicando, como o Gustavo falou, para a medicina veterinária. Então, assim, e a gente já está usando. Então, que as pessoas não se preocupem com muito a fundo o que é, né? O importante é para que serve e para que e onde eu vou encaixar na minha rotina clínica, no meu dia a dia. Para que eu vou utilizar a cintilografia? Isso é que ele tem que vestir e saber. O resto deixa com a gente, que a gente ajuda ele, né, a protocolar e colocar na prática diária, né? Porque uma amiga falou, o Gama não, o Gama não tem nada de NASA, o Gama é um centro de imagem de um pouco diferente, né? E que traz propostas inovadoras, mas que estão aí no dia a dia da medicina, né? Então não tem nada de E hoje, assim, você acabou de falar que o Gustavo está indo para o 6º protocolo, né? O maior desafio hoje é qual, Gustavo? Implantar novos protocolos seria o quê? Antes de iniciar novos protocolos, a gente precisa consolidar os que a gente já tem. Então, a gente precisa mostrar para os veterinários tudo isso, todos esses benefícios das cintilografias que a gente já faz. Então, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? Antes de pensar em novos protocolos, novos caminhos, é importante que a gente consolide os que já existem. E hoje a gente ainda faz muito menos do que a gente gostaria, mas quando o médico veterinário ele perceber a quantidade de informações que esses protocolos que já existem, que a gente já oferece de forma rotineira, eles vão trazer para a conduta clínica, eu acho que tudo isso vai mudar. Então esse é o nosso grande desafio, mostrar para o veterinário a importância da cintilografia e como ela vai mudar a vida do veterinário. Eu falo que se hoje eu fosse um clínico geral ou um especialista em nefrologia, por exemplo, em oncologia, se eu fosse isso antigamente, se eu tivesse a cintilografia na minha época de clínico geral ou na especialidade, a minha vida teria sido completamente diferente. E talvez condutas eu teria tomado de forma completamente diferente com o auxílio da cintilografia. Então, esse é o nosso grande desafio, nosso grande papel, mostrar para as pessoas que é um exame que fornece muitas informações e muita qualidade de diagnóstico. E como o Marcelo falou, que a gente tem que... O carioca, ele gosta dessa coisa de bater no peito, isso é meu, né? Então a gente fica feliz que está no Rio de Janeiro, essa grande ferramenta para o colega, né? Então a gente sempre diz assim, pô, paulista, desculpa, mas é do Rio de Janeiro, né? Vamos ter esse protagonismo aqui, né? Então, Marcelo, me fala o seguinte, o que você vê de avanço hoje, o que falta para a gente avançar um pouco mais, quais são os desafios que vocês têm como empresários, né? Como grandes profissionais renomados, de a gente expandir mais essa tecnologia, de capacidade de crescimento da... A capacidade de expansão, ela é imensa. Né? Ela é um portal e ela é imensa. Só que, como a gente estava conversando ali fora, né? Tem que ter o amadurecimento desses protocolos que já estão em uso, né? O amadurecimento da classe veterinária em absorver essa nova tecnologia. E pela sua experiência, você acha que é mais fácil a gente trazer para o público que está chegando hoje, saindo da faculdade, é mais fácil, ou daquele colega que já está estabelecido já há 20, 30, 40 anos de mercado, trazer essa informação para ele? Para você, o que você acha que é mais
difícil? Então, a gente está cuidando dessa geração nova porque a gente está entrando dentro das universidades com a cintilografia e hoje, pelo menos na UF e na Rural, ela já está dentro até da matéria de imagem. Então, Legal. a gente já está formando essa nova geração com uma mentalidade da medicina nuclear, progressista. Né? Eu acho que o veterinário mais experiente, ele é o ver para crer, né? Ele tem que entender e ver se realmente aquilo ali vai ser útil para ele. Então, esse eu tenho um pouco mais de trabalho, mas o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo ele até o Gama, né, para que ele acompanhe isso de perto, né, participe um pouco e veja que realmente isso é muito simples e que está apto a entrar dentro do protocolo dele, que ele já está há mais de 40, 50 anos ali, 30 anos, desenvolvendo sem a cintilografia. Mas agora ele pode, sim, continuar a exercer a medicina veterinária em mais alto nível, proporcionando a cintilografia na vivência de rotina dele. Bacana. Essa é que é a ideia. O que eu acho também é que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade de nós veterinários. A gente precisa ser cada vez mais preventivos do que ser feita a terapia em si, né, de tratar. A gente tem que pensar muito no diagnóstico. Né? Os Estados Unidos ele movimenta muito dinheiro no pré, né, no diagnóstico, na análise clínica, no laboratório, né, e não no pós. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho dessa mentalidade um pouco mais preventiva, né, nos aculturar de que isso é importante, aculturar o tutor a pensar assim. A pandemia fez a gente repensar nisso, né? Só que a pandemia terminou, todo mundo foi para o seu dia a dia, mas essa coisa da cultura preventiva, ela deve ser alimentada por nós, médicos veterinários. A gente tem que plantar essa semente e regar todos os dias. Isso vai nos ajudar bastante a fazer com que a medicina nuclear ou a medicina veterinária diagnóstica cresça. Né? Uma vez eu brinquei assim, com os nossos colegas de centro, né, de imagem. Se o Fluminense o Carioca não tiver a mentalidade preventiva, ninguém dá conta dos exames que vão estar vindo. Essa é a grande verdade. Né? Então, a gente precisa realmente aculturar. E eu peço esse espaço que você está abrindo, e eu sempre falei isso muito com você, o CRMV é um grande veículo de comunicação, de canal. Você está de parabéns na tua gestão, você leva muito conteúdo para a classe veterinária e a gente quer estar junto com você. Então, se você estiver indo lá para Itaperuna, se você estiver indo lá para o campus, se você estiver indo para Teresópolis, se você estiver indo para a região dos lagos, Gustavo está aqui, eu estou aqui, a gente pode estar junto com você para levar a cintilografia, o conceito, a metodologia toda para que eles possam ver que isso é uma coisa palpável. E bater no peito, né? A medicina nuclear nasceu no Rio, ela é carioca. Né? Hoje ela vai para o Brasil, com certeza, porque a gente recebe pacientes de todos os estados, de todos os municípios e até fora do Brasil. A gente tem recebido também pacientes da Colômbia, da Argentina, do Chile. Então, mas ela é carioca, então o carioca tem que usar e abusar desse exame. E eu acho legal, Diego, só complementar a ideia. Você falou do orgulho. Não só o carioca, mas o médico veterinário brasileiro, ele tem que ter orgulho da medicina veterinária que a gente exerce aqui. E a cintilografia, toda a medicina nuclear, ela é um exemplo disso. Hoje, se qualquer pessoa, qualquer médico veterinário do mundo, em qualquer nível da profissão, seja o Mark Peterson, seja o Fracassi, seja qualquer pessoa do mundo que vier hoje no Rio de Janeiro entender melhor o que a gente faz ou conhecer o serviço de medicina nuclear veterinário, ele vai ver que é um serviço de alto nível. O que a gente oferece hoje é a mesma coisa que ele oferece lá em Nova York, que é oferecido na Itália, na Europa, no Japão. Então, isso é muito orgulhoso, dá um orgulho muito grande para a gente ter esse nível de veterinária. Então, todo mundo tem que bater no peito e realmente falar: a medicina veterinária como um todo do Brasil, ela é boa, ela é forte, ela tem profissionais super capacitados e a gente está evoluindo, a gente está mostrando para o mundo, e é isso que a gente precisa fazer, mostrar para o mundo que a veterinária brasileira ela é forte e ela promove essa qualidade para os nossos pacientes. Então, isso é muito legal de fazer parte. Pessoal, a gente fica feliz, né? Porque são dois colegas que são altamente capacitados, mas que conseguem também digerir para você que está na ponta aí, de uma forma que você consiga digerir, né? E assimilar essa importância do exame, né? Tem gente que tem muito conhecimento técnico, mas não consegue passar. Vocês conseguem ter e transmitir para o colega que está na ponta lá
da importância. Eu acho muito legal porque até eu, particularmente, também tinha essa imagem que era uma coisa tão distante da NASA. Excelente esse exemplo que você falou, mas não, é uma coisa de fácil acesso. O custo não é um custo elevado, é um custo de fácil acesso para todo mundo. A importância. E, assim, e vamos usar o conselho mesmo de poder difundir essa importância de falar sobre o assunto, Marcelo. Por quê? Não é propaganda Programa VET, não é isso. É propaganda do bom nome da medicina veterinária. Entendo. Isso a gente quer deixar claro que, assim, vocês são colegas altamente capacitados, mas vocês estão trazendo uma importância para a profissão tão grande que poucos teriam esse dinamismo que vocês têm. E queria deixar, assim, meus parabéns para vocês mesmos, porque é uma coisa sensacional. Obrigado, Diogo. E eu faço um convite para todos que estão aí, né? O Mundial de Veterinária vai acontecer aonde? No Rio de Janeiro, no final de setembro. Então, o mundo da veterinária vai cariocar durante alguns dias, né? E o Gustavo vai estar palestrando no Mundial, né? E eu faço aqui até um agradecimento ao André Lacerda, que foi uma pessoa que nos ajudou muito, né? Então, de todas as Anclevepas a gente participou. Então, ele é um amigo, um companheiro que sempre acreditou na medicina nuclear. E a gente está aí no Rio de Janeiro, no Mundial, com o Gustavo palestrando, e o Gama Vet ali do lado do Rio Centro. Eu também faço um convite para que os veterinários que não são do Rio ou que são de fora, que estão vindo para o Rio Centro, que eles possam estar nos visitando. A gente tem o maior prazer em recebê-los, né? E quem sabe até se tiver uma cintilografia rolando lá em alguns dos dias da Vassava, o pessoal poder acompanhar junto com a gente. Lógico que a gente tem alguns protocolos de número de pessoas para poder entrar na sala, mas a gente dá um jeitinho de todo mundo poder acompanhar. Então é isso, a medicina nuclear veterinária é do Gama, a medicina nuclear veterinária é do Rio, ela é carioca, mas ela é do Brasil. E agora, com esse menino aqui que vai ganhar asa, não é Red Bull, mas vai ganhar asa, é do mundo, né? O Gustavo está vendendo a imagem do médico veterinário brasileiro com excelência, né? Com excelência, exatamente. A gente fica feliz, sabe, Gustavo, porque hoje, diante de um cenário, Marcelo, de quase 600 faculdades no Brasil de medicina veterinária, no Rio de Janeiro, estamos chegando a um ponto de quase 60, né? De 60 polos de faculdade de medicina veterinária. Há uma banalização de ser médico veterinário. Está muito fácil hoje em dia, né? Infelizmente, né, a gente entrar na questão filosófica aqui, a gente vai virar a noite inteira aqui falando. Então, você vê dois profissionais hoje extremamente comprometidos com a medicina veterinária, é muito legal. Eu queria deixar novamente meus parabéns para vocês. Eles sabem o quanto isso envolve sonho, expectativa, despesa, né? Muito. E vocês estão sobressaindo com muito vigor. Muito parabéns, Gustavo. Parabéns. Bacana, meu presidente. Eu acho que agora você agarrou a bandeira da medicina nuclear veterinária. Sim, é uma coisa que eu tinha um certo distanciamento por desconhecimento, né? E assim, acho que com muitos outros também, né? Sim. Então, se a gente puder levar essa informação em outras cidades, fazer vários eventos que a gente possa fazer juntos, Vet Meetings, que a gente leva o conhecimento para Itaperuna, Cabo Frio, Campos. Então, vamos difundir essa informação para o colega. E eu gostei do linguajar que vocês utilizam. Não é aquela coisa burocrática, não. É uma coisa bem pro cara que está na ponta. Doutor, se você está suspeita, como o Gustavo falou, o seu gatinho está perdendo peso, está com a massa, você pode ser um problema de tireoide. Por que não solicitar? E às vezes o colega também não sabe, Marcelo. Sim. Não sabe. O cirurgião, ele tem um rim tumoral e quer saber se ele arrancando, o outro tem capacidade de perfusão, né, glomerular que sustente. Assim, ele só tem a cintilografia para dizer para ele ao certo que ele pode ou não fazer. Então isso é maravilhoso, né? E está aí disponível para ele. Maravilha. Gente, a gente entrou na nossa reta final aqui do nosso... Passo rápido, né? Passo rápido. Quando o papo é bom entre amigos, a coisa flui bem, né? E tem que ser na hora certa, né, Diogo? Tem que ser na hora que Deus comanda tudo, né? Tudo, né? É no tempo dele, não no nosso. Né? Isso foram 3 anos intensos que a gente viveu, né? E olha quanto caminhar a gente já fez desde junho de 2022, quando a gente conversou naquela primeira vez, e a gente está em julho de 2025. Quanta coisa bacana a gente produziu e está aí para a medicina veterinária fluminense aproveitar.
né? E a gente está super à disposição. Quero te agradecer de coração, porque você é um grande amigo, né, de vida que eu tenho, né, e está fazendo um trabalho sensacional frente ao Conselho, né, espero que seja reeleito, se tiver reeleição, e nos ajude, né, a levar a medicina veterinária no patamar que ela merece. Com certeza, conta com a gente. Você, Gustavão, deixa as suas considerações finais com a gente aí. Como é que foi o bate-papo? Gostou? Foi tranquilo? Foi demais, foi coisa muito boa. Legal. Mostrar para as pessoas o que a gente faz, qual a importância dos exames, isso é muito, muito importante. E mais uma vez, quando a gente eleva o nível da veterinária, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Ganha o médico veterinário, ganha o responsável, mas principalmente ganha o nosso paciente. Se a gente, quando eu mostro nas palestras, quando eu mostro nas aulas, o antes e o depois do tratamento, do que a gente pôde oferecer para o nosso paciente, a gente tem aquele paciente que pesava 2 quilos, e aí super magrinho, super mal, aquela coisa que parecia terminal, e ele tinha um câncer horrível na tireoide, a gente fez a cintilografia, a gente faz a radiodo, a gente cura esse paciente, e depois ele volta 6 meses depois, com a massa, com o score de condição corporal já retomado, com musculatura. É muito legal fazer isso. Então, isso é a essência da veterinária. Mais do que qualquer coisa, mais do que o nome, mais do que as empresas, as marcas, a gente está para o animal, a gente quer oferecer o melhor serviço para o nosso paciente e oferecer o melhor exame para ele, o melhor tratamento e o tratamento que pode curá-lo. Esse é o nosso objetivo de vida, ou pelo menos esse é o meu objetivo, deveria ser o objetivo de vida dos médicos veterinários, é oferecer o melhor tratamento, o melhor diagnóstico, o melhor serviço para o animal. A gratificação profissional é muito gostoso, né? É surreal, é uma sensação muito legal, a gente vê o antes e o depois e a gratidão no olho do responsável. A gratidão das pessoas que acreditaram na gente, do veterinário que depois me liga e fala: Gustavo, meu Deus, ele tá ótimo, ele tá muito bem, e passou super bem pelo tratamento. Às vezes uns passam melhor, outros passam pior, mas eles ficam bem, eles melhoram, eles se curam, e é isso que eu acordo todo dia para isso, para a gente conseguir salvar os nossos animais, os nossos cães, os nossos gatos. Então, bacana. Fica aí o convite para conhecer o serviço. Então, deixa um convite pro pessoal aqui. O pessoal, como consegue te encontrar? Se quiser tirar uma dúvida, bater um papo, conhecer o Gama Vet. Pessoal, então, os meus contatos, os nossos contatos, eles estão aqui, já foram divulgados. É só mandar uma mensagem, manda lá um direct, manda uma mensagem, liga pra gente. Eu tenho 15 minutinhos para conversar com o Gustavo. A gente vai conversar, eu vou tirar as dúvidas de vocês. A gente é muito aberto, muito aberto. Então é só ligar lá, só conversar, ou quiser dar uma passadinha lá, a gente vai tomar um cafezinho e vai dar tudo certo. E você, Marcelo, como o pessoal consegue te achar para poder, né? Se não achar, eu procuro. Ah, é? Eu sou assim. Na minha vida, se não me achar, eu procuro todo mundo. Estou super disponível, né? Me encontro também nesse mesmo telefone que a gente colocou, do Gama, né? Posso ir na clínica, explicar, gosto de visitar, né, todos os nossos clientes parceiros, tem isso como uma premissa, né? Já desenvolvemos bastante clínicas que são parceiras e que antigamente fazia uma cintilografia a cada 3 meses, hoje vive rotineiramente fazendo a cintilo, né? Então eu gosto de desenvolver, né, esse nosso parceiro, né? Então o Gama está aberto a todos os médicos veterinários, seja ele autônomo, consultório, clínica revenda, hospitais, né? E a gente não rejeita nenhum convite e nenhum cliente. O Gama como o Gustavo falou, braços abertos mesmo para a classe veterinária. E outro convite que vale a pena fazer, Diogo, convite legal, a gente recebe muitas oportunidades nos congressos, das faculdades, das aulas, das pós-graduações. Então, os congressos que abrem as portas para a gente, isso é muito legal. Então, fica aí um convite. A gente tem alguns eventos que já estão agendados. Por exemplo, agora no final do ano vai haver o CONFEL, que é o Congresso de Medicina Felina. Ele vai ser lá em Foz do Iguaçu. Eu vou dar uma palestra lá sobre cintilografia, sobre radioterapia. Então, fica aí o convite. O CVDL no México, que embora tenha um aqui, a gente foi convidado para o original, para o CVDL no México. Vai ter uma mesa redonda, aí eu vou estar lá, o Mark Peterson, a Pilar, que é uma médica veterinária nuclear da Espanha, o Santiago da Argentina, e eu vou participar dessa mesa redonda e a gente também vai falar muito sobre doenças tireoidianas,
Então vai ser bem legal, vai ser em León, agora em setembro. Então, todos os congressos que abrem as portas para a gente, o CEABEV, a ABEV, que abriu várias oportunidades no ano passado. Então, fica aí o convite também. A nossa agenda ela é sempre divulgada, os congressos que a gente vai participar. Fica aí o convite para vocês participarem desses congressos. A gente fica feliz, né, gente, que a gente está possibilitando o colega que está lá na ponta a ter acesso às informações, novas tecnologias, né, de novos protocolos e me sinto orgulhoso em ter 2 colegas, né, renomados podendo exercer isso no Rio de Janeiro, Marcelo. Gustavo, meus parabéns mesmo e mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado Você sabe a agenda de vocês, corrida, como que é, vocês encontraram um tempinho, um dia chuvoso, gente, vocês vão ver, não sabem, mas o Rio está caindo um temporal no Rio de Janeiro e eles vieram aqui com o maior carinho aqui, gente. Muito obrigado, tá, por tudo. Então, desejar a vocês sucesso mais ainda, que o Papai do Céu continue abençoando a empresa de vocês. Tá? Obrigado, Diogo. Obrigado, Diogo. Nada. Pessoal, então vocês que acompanham a gente na nossa rede social, nosso Instagram, nosso site, nosso YouTube, continuem acompanhando a gente. Hoje tivemos Marcelo e Gustavo aqui, dando esse open bar de conhecimento aqui pra gente. E nos próximos episódios a gente vai trazer novos colegas também com capacidade técnica excelente e sempre esse objetivo. Elevar o nome da medicina veterinária, né, num linguajar que você possa assimilar. Você que é cliente, né, que consome o serviço médico veterinário, você médico veterinário, colega nosso, a gente está aqui para poder levar a nossa profissão. A gente é um amante da profissão, né, Gustavo? Né, Marcelo? Nós somos amantes, a gente é apaixonado. Eu falo assim, tudo que nós somos, a gente deve à medicina veterinária, né? Sim. Então, e a gente fica feliz quando tem colegas que a gente pode exaltar. O Gustavo, a gente é um gamado, a gente é gamado pela veterinária. Hoje nós somos gamados. Esse cara fez marketing, né? Esse cara conseguiu linkar tudo certinho, né, gente? Então, gente, muito obrigado. Acompanhe a gente na nossa rede social. Forte abraço, até o próximo episódio. Um abraço.